Já estamos de volta com o programa dessa semana, programa Lições da Bíblia, recebendo aqui os amigos pastores Esinaldo Pereira e o pastor Marcelo Carvalho, conversando sobre um tema bem complexo do livro do Apocalipse, o capítulo 13. 13 é o capítulo onde nós lemos a história dos poderes que receberam o poder de Satanás para agirem no mundo, para trabalharem, e nós chamamos isso o poder das duas bestas do Apocalipse, que é o que estamos estudando aqui no capítulo 13. Vamos dar uma pequena pausa para oferecer para você uma oportunidade para estudar a Bíblia com profundidade. A série bíblica Princípios, que eu tenho aqui em minhas mãos, é uma série que vai mostrar para você uma série de temas sistematizados da Palavra de Deus, e esses temas são organizados por temas relevantes e importantes para a sua salvação. Por isso, peça o seu gratuitamente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 em horário comercial, e nós vamos enviar com muito carinho para você gratuitamente este curso bíblico, a série Princípios. Se você preferir pelo nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, e você vai ver ali o oferecimento do curso. Você pode clicar, preencher os seus dados e nós vamos enviar para você com muito carinho, com muita alegria. Bom, estou estudando aqui a Bíblia com os nossos amigos e com vocês que estão em casa, um tema bastante árduo, importante do Apocalipse, onde está falando sobre Satanás, o inimigo de Deus, e os aliados de Satanás. Como é que nós podemos entender algo sobre esses aliados? Já vimos aqui que Satanás conferiu poder a uma besta que surgiu do mar, a um animal. Esse poder, não é importante, político-religioso, vamos usar assim esse termo, em algum momento só político, em algum momento só religioso, em outros momentos político e religioso, e vimos Satanás conferindo poder a esse sistema. E aí, como foi a atuação? Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora como que esse poder tem atuado, a besta que surgiu do mar, o poder que surgiu dos povos, mar, povos e besta ali, o símbolo de poderio. É interessante a imagem aqui, pastor, que o Apocalipse mostra. Primeiro, o Apocalipse apresenta o personagem e depois, os próximos versos, apresenta as atividades que esse personagem fez no passado. Então, é um padrão assim no livro do Apocalipse. A gente percebe isso no capítulo 13. O versículo 1 é uma apresentação do personagem. Aí do versículo 2, verso 3, ali verso 4, apresenta algumas atividades que esse personagem fez no passado e que voltará a atuar, a fazer. Por exemplo, versículo 2, aqui na metade, nós percebemos aqui a identidade dessa besta, que é o Império Romano. Os animais que são mencionados é o contexto de Daniel capítulo 7. Sim. Ok? Só que aqui no versículo 3, diz assim, ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É certo que talvez nós vamos comentar isso daqui a alguns minutos, mas na verdade isso aqui demonstra um golpe que o poder religioso romano sofreu no período da Idade Média. Que na verdade o poder civil de Roma surge em cena para perseguir os cristãos, e em dado momento esse poder ele se torna um poder religioso, o poder religioso romano fica mais evidenciado na Idade Média e persegue o povo de Deus, mas há um momento em que esse poder recebe um golpe. Isso a gente percebe após a Revolução Francesa, depois do ano 1793, ali a Revolução Francesa, em 1798, o poder religioso romano, ele é retirado todos os seus hectares, todo o seu poderio. Então, na verdade, esse é o golpe de morte. Só que o interessante é que no versículo 3... Exatamente. Houve até o aprisionamento do líder, né? do bispo religioso ali da época. Mas no verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É certo que está falando de um evento ainda futuro, mas no verso 5, é esse verso que eu estou querendo chegar, fala das atividades desse poder religioso no passado, na história. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Do verso 5 ao verso 7, está mostrando as atividades do passado, desse poder civil e religioso. O período de 42 meses
é o período sinônimo de 1.260 dias, que é o período sinônimo de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses. Na verdade, a contagem bíblica de mês é de 30 dias, porque, na verdade, é de uma lua nova até outra lua nova, no espaço de 30 dias. 30 vezes 42 dá 1.260, é o mesmo período. É o período de 1.260 anos, na Idade Média, onde o poder civil e religioso de Roma perseguiu aqueles que queriam se manter fiéis à palavra de Deus. Interessante que aqui você percebe palavras, verbos, justamente de ataques religiosos, né? Abriu a sua boca em blasfêmias. Como que esse poder religioso blasfemou de Deus? Na verdade, o significado de blasfêmia não é somente você xingar a Deus, etc., mas blasfêmia é você querer se colocar no lugar de Deus, exatamente. Marcos capítulo 2, verso 7, quando Jesus estava curando ali, né? Os fariseus falam, como é que esse pode perdoar pecados? Ele está cometendo blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Então, os próprios fariseus nos dando a dica do que é blasfêmia. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Colocar no lugar. Esse poder religioso, no período da Idade Média, se colocaria no lugar de Deus, perseguindo o povo de Deus, anulando a palavra de Deus, mudando a lei de Deus, que é Daniel capítulo 7, 25. Que é, na verdade, o contexto... Os tempos e as leis. Tempos e as leis, né? Cuidaria mudar os tempos e as leis. Então, na verdade, nós temos e podemos identificar um poder civil religioso na Idade Média que mudou a lei divina. Interessante essa visão. Pastor Marcelo, e nesse período de 1.260 dias, além de tudo isso que o pastor Ezinaldo falou, realmente a gente percebe que a palavra, a revelação, ela foi pisada, porque tentaram mudar os tempos e a lei, perseguiram a palavra de Deus, né? Um período muito forte aí, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Queimando as Bíblias, afrontando a autoridade divina. É interessante como que o efeito da blasfêmia, ele é um efeito em cascata. Ele pode começar por um decreto, por uma ordem de uma autoridade político-religiosa, mas ele vai se transformando em cascata na sociedade até chegar ao último elemento da sociedade. E isso gera uma sociedade aparentemente mais arrogante. É essa a sua impressão também? Quando você estuda, né, a história do cristianismo, você vê que a grande, vamos dizer assim, como dizem os jovens, né, a grande sacada do negócio foi tirar a Bíblia da mão das pessoas. Não, você não precisa mais da Bíblia. Vamos fazer uma coisa. O que seria essa blasfêmia também? Você tirar a palavra de Deus da mão das pessoas e agora a minha palavra é o que vale. Entendeu? Então, tentar mudar também os tempos e a lei, né? Isso. Mudar ali. Esta minha palavra, podemos usar a tradição. Exatamente. Exatamente. O que eu tenho para te dizer é muito mais... Você não precisa... A Bíblia é um livro que você não vai entender, é um livro difícil, complicado. Nós já falamos isso no outro programa, né? A palavra de Deus, ela pode ser compreendida por qualquer pessoa que quiser estudá-la. O Espírito Santo está aí para ajudar a pessoa a entender, a compreender a palavra. Perfeito. Por isso que houve um momento em que Deus, a própria profecia de Daniel diz o seguinte, olha, se Deus não abreviasse esse tempo, e Apocalipse também diz isso, os próprios né? escolhidos. Não sobraria ninguém sobre a terra. Exatamente. Então é o seguinte, o Senhor, na sua imensa misericórdia, falou assim, não, eu vou colocar um basta. Por isso você vê ali aqueles homens da Idade Média, os santos homens de Deus, não, nós vamos voltar à Bíblia, nós vamos voltar à palavra. Você tinha, por exemplo, aqueles povos, né? Os valdenses? Isso, que gastavam, que faziam cada filho decorar um pedaço da Bíblia. É verdade. Para que se nós perdêssemos a Bíblia física, nós teríamos de cabeça. Ela de cabeça. Eles foram excomungados, né? tudo. Eles foram excomungados pelo poder religioso da época. Eles foram obrigados a viverem nas montanhas, e ali naquelas montanhas eles mesmos fundaram ali suas civilizações, suas comunidades e suas escolas de teologia. Exato. Interessante, suas escolas de teologia. Os valdenses, eles tinham ali as faculdades de teologia deles, e eles copiaram a Bíblia, né, à mão, e ali preservaram a palavra de Deus durante séculos. Ali. Pois é. Graças a Deus eles fizeram isso, né? Senão não chegaria até nós. Porque em todo o tempo Deus teve o seu povo, né? E esses são os santos do Altíssimo, mencionados na profecia, Exatamente. Que esse poder iria perseguir. Exatamente. Dentro desse contexto, ali em Apocalipse capítulo 13, verso 11, no pleno poder da besta que saiu do mar, do poder que saiu dos povos, né? Vem então o surgimento de um novo poder. Como é que nós vamos ver isso aqui no verso 11? É o interessante, pastor,
aqui no capítulo 13, nos primeiros versos, lembra aquilo que nós comentamos no capítulo 12? Quando você entra no capítulo 12, parece que está assistindo um filme que começa com uma cena lá na frente. No capítulo 13, ele tem praticamente a mesma estrutura. Por exemplo, o versículo 2 até o verso 4 fala de atividades futuras da besta. E do versículo 5 em diante fala de atividades passadas, percebe o contrário aqui. Então, para que se cumpra essas atividades futuras, você percebe que a besta recebe uma ferida mortal, mas depois essa ferida mortal, ela é curada. Para que haja esse processo de cura, aí nós vamos para o verso 11. Entra em cena um outro personagem, que é a dupla, que é uma dupla. Né? Entra em cena um outro personagem. Esse outro personagem ajuda no processo de cura. Justamente quando a primeira besta recebe a ferida, surge um outro poder para ajudar essa aqui a se recuperar. É isso que nós estamos percebendo no Apocalipse. E o versículo 11 diz aí, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E os princípios são os mesmos para identificar. Veja só, besta representa reino, besta representa o animal, e o animal representa reino. Aqui é um outro reino, um outro poder civil que estaria se levantando justamente naquele mesmo período em que o primeiro estava caindo. Interessante, quando que o primeiro cai? Em torno de 1798. É a ferida mortal sobre o poder civil religioso de Roma. Justamente nesse período, no cenário mundial, está nascendo um outro poder civil. E que poder civil é esse? Diz aqui a Bíblia. Ele emerge da terra, interessante, né? Contrário ao mar. Mar ali, povos, multidões, nações, línguas. Terra é um elemento totalmente contrário, um elemento desértico. Um elemento interessante que é um elemento desértico. Essa terra ela aparece no capítulo 12, no versículo 14. A mulher, quando é perseguida, a igreja, quando é perseguida na Europa, ela navega até as Américas para descobrir uma terra onde pudesse ter liberdade. Fugindo da perseguição, Fugindo da perseguição, ela vai encontra a América, uma terra de liberdade. Interessante, ó, esse poder civil possuía 2 chifres. Chifre na Bíblia é um símbolo de poder também. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Você percebe que essa nação que surgiria naquele período de 1798 seria uma nação cristã. É uma nação porque professamente cristã. Os que afundaram, sim, né? Sim. Eram cristãos. Os cristãos, eles estavam fugindo da perseguição da Europa. Okay? E encontraram uma terra de liberdade. E essa terra, ela levantaria 2 princípios aqui, 2 chifres. Parecendo cordeiro, na verdade um país cristão, mas futuramente falaria como dragão. Exato. Iria impor as coisas. Não? E a pergunta que fica no ar, e que a gente pode ir até a história para saber que país é esse que surgiu justamente naquele período de 1798. Esse país que nós temos aqui em vista, nada mais, nada menos do que o poder americano, a nação americana. Foi quando eles surgiram e de lá para cá exerceram toda essa autoridade. Né? É claro que a gente aqui está fazendo uma interpretação profética sem nenhuma ofensa ao poder americano, mas ele realmente surgiu ali da terra com grande poder, e poder econômico, político, financeiro, poder para negociar com o mundo, e isso realmente faz com que ele seja um aliado até do próprio inimigo de Deus com relação à palavra da verdade. Né? E esse é um ponto bastante interessante aqui no nosso Pastor, estudo. O que me chama a atenção é o seguinte, você tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pela descrição aqui, você teria a contrafação. A contrafação. Exato. Então você tem o diabo, o dragão, você tem a besta que surge do mar e a da terra. E a da terra. A que surge do mar, ela faria o quê? Ela tomaria o lugar de Jesus. Exato. Por meio das blasfêmias, fazer os sacrifícios e assim por diante. Inclusive, diz aqui 3 dias e meio, né? Exato. Ficaria justamente 3 anos e meio o ministério de Cristo. Exato. E a besta que surge da terra, ela tomaria o lugar, entre aspas, né, do Espírito Santo, porque ela faz o quê? Ela faz de tudo para tornar o trabalho da besta que surge do mar produtivo. Exato. Que é o que o Espírito Santo faz. Em relação a Cristo. Isso, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele torna a obra de Jesus eficaz na nossa vida. Então você vê, é uma trindade, a trindade verdadeira e a contrafação lutando contra ela.
né? Viu, pastor? Desculpa. E a gente pode perceber os elementos, as características aqui da segunda besta. Por exemplo, no versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Esse fogo do céu faz descer a terra nos lembra um episódio, principalmente do Novo Testamento, Atos capítulo 2. O Espírito Santo descendo em forma de fogo. Então você percebe, você percebe a segunda besta fazendo uma contrafação da terceira pessoa da divindade. Que coisa impressionante. Santo, né? Exatamente. Então vejam, isso aqui nos dá a entender o seguinte: Satanás ele foi estratégico, né? Pegou o principal poder político e religioso na época da Europa, né? E já estava espalhado pelo mundo. Vem agora um poder civil forte, poder civil muito forte agora com a besta que surge da terra. E ele fica então com 2 tentáculos, né? 2 braços extremamente poderosos, Satanás, para poder cumprir o seu propósito. Mesmo vivendo num mundo de paz, é possível que esses poderes façam guerra ao povo de Deus, não é? Ainda temos paz, aqueles que desejam seguir o seu caminho, mas é possível que esses poderes, aliados a Satanás, façam grande guerra ao povo de Deus ainda. Pastor, um exemplo clássico, né? O próprio Daniel. Não tinha um camarada que fosse mais protegido pelo Império Babilônico e depois pelo Império Medo-Persa do que ele. Exatamente. Isso. A última pessoa que o governo iria perseguir seria Daniel. E ele foi jogado na cova dos leões. Exatamente. Então isso mostra que essa perseguição ela é eterna. Não Desde adianta. Abel até o último servo de Deus que nascer nessa terra será perseguido. Quem decide ser um servo de Deus será. enfrentará grande perseguição. Esta é uma verdade, uma nota tônica na palavra, né? Mas Jesus falou, alegrai-vos e exultai, quando vocês forem perseguidos, em meu nome. Exatamente. Esse é o privilégio da vida cristã. Você viver aos pés de Cristo e ser perseguido pelo mundo. Exatamente. A gente tem que olhar para isso e falar assim, uau, eu estou seguindo no caminho certo. Exatamente. Nós vamos para mais um intervalo, meus amigos. Vocês não saiam daí porque a gente volta rapidinho. São apenas 2 minutos para fecharmos o tema do Lições da Bíblia dessa semana.